meus amores do 7º ano. A Pro está de volta com mais uma aula. A aula de número 49. E na nossa aula de número 49, a gente vai fazer o quê? Correção das nossas atividades. Isso mesmo, as atividades do capítulo 7. A gente vai começar nessa atividade lá na página 267 do livro de português de vocês. Então, peguem o livro de português, abram na página 267 e vocês vão observar que começa com o texto A água pede água. Então, é um texto que fala sobre o quê? Sobre, a escassez de água. Então, que a gente precisa, o desperdício, que a gente precisa economizar água, ok? Então, a primeira questão diz, qual é a fração que a água ocupa no nosso planeta? Então, de acordo com o texto, ele ocupa a fração, não é porcentagem. Vocês sabem que fração, como é que se representa? Então, ela representa 3/4. Então, a água ocupa em nosso planeta 3/4, ok? Do planeta. Na 2, esse texto é um exemplo de um artigo de opinião. Por isso, expressa o ponto de vista de quê? O ponto de vista do seu autor sobre um tema específico. Que no caso, o tema específico aí é falando sobre a água, certo? Qual é o tema abordado pelo autor e qual é a opinião dele? Então, o tema é o quê? É o perigo de escassez da água. Então, a água pode acabar, E ele defende a opinião de quê? De que se cada um fizer a sua parte, certo? Economizando a água, poderemos ter bons resultados. Então, o tema é o perigo da escassez da água e a opinião do autor é que se cada um fizer a sua parte, o que é que vai acontecer? Em economizar a água, poderemos ter bons resultados. Na 3, de acordo com o texto, como se encontra quase toda a água necessária para a nossa sobrevivência? Então, de acordo com o texto, ela se encontra o quê? Se encontra congelada, certo? Embora a gente saiba que as geleiras, elas estão, devido ao aquecimento global, elas estão derretendo aos poucos, mas a maior parte da água, se encontra congelada. 4, segundo o autor do texto, muitos brasileiros utilizam a água como? Sem a preocupação em economizá-la, das reservas subterrâneas do sul do país ou dos mares e oceanos despreocupadamente, além da capacidade da caixa d'água da residência ou fazendo a sua parte na preservação do meio ambiente. Nada disso. Então, ele usa sem preocupação em economizar a água. Na 5ª questão, assinale a alternativa correta de acordo com o texto. Então, de acordo com o texto, as pessoas estão pedindo ajuda para obter água. B. Os brasileiros estão com sede de água pura. C. O mundo todo precisa de água, exceto o Brasil. Nada disso. E D. A água doce está acabando no mundo. A água doce está acabando no mundo. É a letra D. Na questão 6, diz o seguinte. Assinale a alternativa que apresenta o mesmo significado da palavra em destaque no texto. Com pequenas ações individuais, podemos ter um grande resultado coletivo. Então, a palavra destacada significa o quê? Em particular. O que significa o coletivo aí? Em conjunto, em quantidade, em produção ou individualmente. Se eu digo que vamos obter um grande resultado coletivo, é em conjunto. Todos vão obter um bom resultado. Na questão 7, considerando a norma culta, assinale a frase gramaticalmente correta. Então, as pessoas responsáveis economizam água para os nossos planetas. Aí não está certo por quê? Então, aqui é uma questão de concordância. Quando a gente diz as pessoas, certo? O sujeito é as pessoas, não é são, porque só tem um sujeito. Então, o sujeito é as pessoas, mas esse sujeito está no plural. Logo, as pessoas teriam que ser responsáveis e não responsável, certo? Então, do mesmo jeito, as pessoas responsáveis aí economizam, não é economizar, certo? Então, aqui está em desacordo com a nossa gramática. Na B, diz, as pessoas responsáveis
economizam água para o nosso planeta. Vendo, ó? Responsáveis economizam. Está correto. Na C, está errado porque pessoa no singular, responsável também, então aí também não está correto. E na D, por que está errado? Eu tenho eu não posso dizer as pessoas, são as pessoas. Responsáveis, do mesmo jeito, economizam, é para ser economizam e não economiza. Então a resposta é a letra B. Na questão 8, quando nos comunicamos, fazemos várias escolhas, mesmo sem perceber. O mais interessante é que cada escolha expressa sentidos diferentes. Por exemplo, podemos nos referir ao autor do artigo, a internacionalização do mundo, Cristóvão Buarque, de várias maneiras. Professor, senhor, ilustríssimo, senador, ele, político, você. Embora cada uma dessas formas se refira à mesma pessoa, Cristóvão Buarque, em nenhuma delas tem o mesmo significado, certo? O senador escreveu um artigo ótimo, o professor escreveu um artigo ótimo, o senhor escreveu um artigo ótimo e você escreveu um artigo ótimo, certo? Poderia se referir com essas palavras, mas não tem o mesmo significado, ok? Na frase A, demos ênfase à ocupação do senador Cristóvão Buarque, enquanto na B, enfatizamos sua atuação como professor. Já na frase C, Cristóvão Buarque é tratado com formalidade por meio do pronome senhor. Mas na frase D, o tom é íntimo, informal. Neste caso, quem fala é uma pessoa próxima ao senador. Por isso, pode dispensar a formalidade. Então, o que é que está pedindo na questão 8? A mesma variedade de escolha acontece também com o lugar ocupado pelo adjetivo ótimo, certo? Nesses exemplos, há várias possibilidades e em cada uma delas também expressa sentidos diferentes. Pensando nisso, analise as frases a seguir e responda as questões. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ó, o senador escreveu um artigo interessante. Substituiu o adjetivo ótimo pelo interessante. Aí o professor escreveu um artigo excelente, em lugar de ótimo. E o senhor escreveu um artigo péssimo. Você escreveu um artigo bonzinho. Então, o que é que pede? Qual dos adjetivos empregados expressa uma opinião de desaprovação em relação ao artigo? Então, qual é dela? O senador escreveu um artigo interessante, ele escreveu um artigo excelente, ele escreveu um artigo péssimo ou ele escreveu um artigo bonzinho? Então, em qual dessas palavras, esses adjetivos está se referindo o quê? Uma opinião de desaprovação. É lá na letra B, aliás, não é nem letra, é número. Número 2, 2 não, 3, desculpa aí, gente. Número 3, o senhor escreveu um artigo péssimo, é desaprovação, não gostou, não aprovou o artigo. Então, é lá no exemplo 3, com o adjetivo péssimo. Na B, em qual dessas frases o adjetivo indica extrema admiração pelo artigo? Qual é? Então, aqui, ó, o professor escreveu um artigo excelente. Uma coisa excelente é de extrema, qualidade. Então, é na frase 2, excelente. Na D, qual desses adjetivos expressa certa indiferença pelo artigo, como se ele não tivesse grande qualidades? Então, ó, de acordo com o 4, ó, você escreveu um artigo bonzinho. Então, aí no exemplo 4, com o adjetivo bonzinho, está indicando a indiferença. Na questão 9, releia o penúltimo parágrafo do texto que diz: mas se cada um fizer a sua parte, com pequenas ações individuais podemos ter um grande resultado coletivo. O que é que isso quer dizer? Quanto à transitividade verbal, olha aqui o que é que está pedindo a questão, a gente vai falar sobre transitividade verbal. Relembrando a vocês, a transitividade verbal é a classificação do verbo, isso mesmo. O verbo, ele tem como transitividade verbal, ele pode ser intransitivo, ele pode ser transitivo, direto ou indireto. Ele pode ser o quê? De ligação, ok? Ele está pedindo aqui para saber qual é a transitividade verbal, como se classifica o verbo ter nessa situação. Observe aqui.
Mas se cada um fizer a sua parte com pequenas ações individuais, podemos ter, tá aqui, ó, ter, né? Que é o verbo principal da locução verbal, podemos ter. Então, esse ter aqui, ele é transitivo, intransitivo ou de ligação. Relembrando que o verbo intransitivo não precisa de complemento. O verbo transitivo precisa de complemento. Mas vocês sabem que o verbo transitivo se classifica em dois. O transitivo direto ou o transitivo indireto. Quando é que eu sei que o verbo é transitivo direto? Quando eu faço logo, de cara com o verbo, se eu preciso ter o quê? Quando eu faço a pergunta o quê, eu vou ter um verbo transitivo direto. Isso mesmo. Agora, se eu faço a pergunta preciso de, se eu faço de quê, com que, com e que, eu tenho um transitivo indireto. Logo nessa frase, o verbo ter é um verbo transitivo direto, certo? Então, na B, analisando esse parágrafo, percebemos que a forma verbal podemos se apresenta flexionada na primeira pessoa do plural, nós. De acordo com a interpretação global do texto, a que pessoas esse pronome se refere? Então, o nós aí se refere a quem? Refere-se a todos os brasileiros. Na C, qual é a função sintática exercida pelo termo destacado? Ele é complemento do verbo transitivo direto, do verbo ter, ok? Nessa letra D, como vimos, a linguagem nos oferece várias possibilidades comunicativas, que variam de acordo com as nossas intenções. Fazemos escolhas que nos ajudam a alcançar nossos objetivos. Para que isso fique claro, analise a seguinte situação. Com pequenas ações individuais podemos ter, por exemplo, podemos ter um grande resultado coletivo, nós podemos ter mais o quê? Resultados excelentes e podemos ter o quê? Resultados decisivos para o nosso futuro. Então, aqui são complementos verbais para essa expressão. Podemos ter, que é o verbo transitivo direto. Você só vai completar, ok? Na 2, aliás, ainda é na letra D, só que agora no box 1, escreva um objeto direto que acentue ainda mais o valor positivo dos resultados alcançados. Então, ó, aqui tem no box 1 resultados excelentes, não é? Com pequenas ações individuais, podemos ter resultados excelentes, já foi escrito. E no box 2, produz um objeto direto que expressa a importância de se preservar a água, tendo em vista o futuro. Ó. Com pequenas ações individuais, podemos ter resultados decisivos para o nosso futuro. Então, aqui é o que você colocaria nesse espaço que está lá em branco na letra D, certo? Nossa correção termina aqui. Beijo a todos e fiquem com Deus.